5 vantagens do porquê o Ionic é o ingrediente de sucesso de centenas de aplicativos. E fica até o final, que a quinta é a mais importante. Fala galera, meu nome é Rafael Franco, eu sou CEO e fundador da AlphaCode, empresa referência na criação de aplicativos. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho do Ionic, tecnologia queridinha aqui da empresa, e o porquê que a gente escolheu esta tecnologia para criar os nossos projetos que tem aí, cerca de 40 milhões de usuários. Será que já deu para validar? Eu acho que deu. Por que o Ionic? Primeiro porque o Ionic na história da AlphaCode, né? A criação de aplicativos, ela tem diversas possibilidades de tecnologia, né? A principal ou a original é a criação de aplicativos nativos, que você tem um time de desenvolvimento para Apple e um time de desenvolvimento para Android, cada um utilizando uma linguagem, cada um utilizando um framework, utilizando algumas tecnologias. Existe o outro caminho, que é o desenvolvimento híbrido. E o desenvolvimento híbrido permite que você aproveite o mesmo código para o iPhone e para o Android. Lá atrás, 2016 mais ou menos, quando a AlphaCode começou a desenvolver os seus aplicativos, não existiam tantas opções de desenvolvimento como existem hoje. Hoje a gente tem o React, tem o Flutter, tem o Ionic, tem algumas opções de desenvolvimento híbrido. E quando a AlphaCode começou, o principal framework, o framework que mais vinha sendo utilizado naquele momento, era o Ionic. E o Ionic trazia diversas vantagens. A primeira é que ele é uma tecnologia cross-platform ou multiplataforma. Ou seja, o mesmo código ele é escrito para Android, para iPhone e mais do que isso, para web. Você consegue aproveitar o mesmo desenvolvimento nas 3 plataformas. Isso torna o seu projeto mais ágil, mais barato e mais fácil manutenção desse projeto, evolução desse projeto. E evoluir um projeto é super importante. Se você quer saber mais sobre evoluir um projeto, dá uma olhada nesse outro vídeo que a gente vai deixar aqui em cima, né, editor? Coloca aqui em cima. Segunda vantagem, o Ionic ele é construído com tecnologias web, ou seja, HTML, CSS e JavaScript, que são tecnologias que têm uma curva de aprendizado baixa, ou seja, não é difícil de aprender. E não sendo difícil de aprender, você consegue ter mais mão de obra no mercado. Tendo mais mão de obra no mercado, você tem mais facilidade de montar times, mais facilidade de desenvolver os projetos e de evoluir os seus projetos. Outra vantagem do Ionic é a comunidade e o suporte. O Ionic começou lá atrás, muito baseado numa tecnologia open source da Apache Foundation, chamado Cordova. O Cordova, por ser uma tecnologia open source, ele tem até hoje milhares de colaboradores em todo o mundo que estão sempre desenvolvendo plugins. O que são plugins? São pequenos pedaços de código, pequenas funcionalidades que todo mundo pode utilizar, todo mundo pode aproveitar. Então, você tem lá um pequeno pedaço de código para utilizar a câmera, um pequeno pedaço de código para utilizar a bússola do aparelho e tudo isso fica disponível para utilização em projetos Ionic, em projetos que utilizam o Cordova. Mas mais do que isso, a Ionic ela é uma empresa privada e que também desenvolve os seus próprios plugins, inclusive um novo sistema de plugins que é o Capacitor, foi desenvolvido há cerca de 3 ou 4 anos e traz também muitas funcionalidades. Ou seja, você tem, além do suporte da comunidade, que é gratuito, se você quiser ter um suporte premium, um suporte corporativo, você pode contar com a própria Ionic, que é uma empresa que vai te fornecer isso. Outra vantagem, performance e acesso a recursos nativos. Por algum tempo existiu a ideia de que aplicativos híbridos não eram performáticos. E empresas como a Ionic trabalharam muito para tornar esses aplicativos performáticos. Então hoje, para aplicativos aí B2B, aplicativos comerciais, como os aplicativos que a gente desenvolve na AlphaCode, de delivery, para uso em empresas, a performance do Ionic é muito similar à de um aplicativo nativo.
Além disso, basicamente todos os recursos nativos do aparelho estão disponíveis no Ionic. Você consegue usar o acelerômetro, consegue utilizar a bússola, a câmera, o sistema de arquivos. Não existe nenhuma limitação que te obrigue eventualmente a trabalhar com uma tecnologia nativa que te faria ter duas equipes. E o que eu acho mais legal, que é a quinta vantagem do Ionic, é a interface totalmente flexível. Justamente por se tratar de uma tecnologia web, ela te permite criar os componentes que você quiser, da maneira que você quiser. Você não fica limitado a utilizar os componentes de sistema. O que é o componente? É a barrinha do menu, é o botão. Quando você faz um desenvolvimento nativo, você fica um pouco engessado, um pouco limitado. No desenvolvimento híbrido, o time de design pode viajar o quanto quiser, pode propor o que quiser, que é extremamente possível de fazer esse desenvolvimento com a Ionic. E se você quer saber mais sobre a Ionic, quer saber mais sobre tecnologia, mais sobre o mundo dos aplicativos, eu te convido a acessar o site da AlphaCode, a se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago novidades para você. Até a próxima!